Fala galera, nessa aula a gente vai falar do moinho, que em inglês é chamado de grinder. Essa marca de grinder que eu vou trabalhar aqui, ele é um dos mais utilizados nas cafeterias australianas, é um grinder da Maser. É um grinder de fabricação italiana que é exportado para mais de 90 países. Bom, existem diversos modelos, mas em termos conceituais, a gente pode resumir basicamente em grinder manual e o grinder automático. O grinder manual ele tem um custo um pouco menor, mas também algumas desvantagens. O grinder manual ele possui apenas o botão de liga e desliga. Ligou, as lâminas do grinder estão funcionando. Desligou, ele para de funcionar. Simples assim. A desvantagem é que o café é moído e armazenado em uma câmara, ou chamber em inglês. É sabido que o café, depois de moído, começa a oxidar pelo aumento da superfície de contato das partículas com o ar. Dessa forma, não é legal manter essa câmara muito cheia, caso o barista não vá utilizar o café imediatamente após a moagem. Obviamente, se a cafeteria estiver em horário de pico, é mais prático e rápido encher a câmara para utilização imediata. Além dessa questão do armazenamento do grão moído na câmara, temos que lidar com o fato de que a quantidade de grão moído colocada no porta-filtro é feita manualmente pelo barista através do acionamento dessa alavanca aqui. Eu já escutei muitas vezes as pessoas ensinando que um acionamento da alavanca é utilizado para colocar a quantidade de grão moído para um shot de espresso. E duas puxadas, dois acionamentos nessa alavanca para a quantidade de grão moído necessária para 2 shots de espresso. Isso não é verdade, isso é mentira. A quantidade de café ela deve ser pesada e o acionamento da alavanca é bastante impreciso. Fazer isso é errado e foi provavelmente uma lenda criada por alguém não profissional que resolveu simplificar demais o processo de pesagem para a extração do expresso. Normalmente, é necessário uma balança para controlar mais precisamente a quantidade de café moído no porta-filtro. A questão é que, muitas vezes, a utilização de ferramentas adicionais em todas as extrações pode significar um aumento considerável no tempo de serviço. Dependendo do momento do dia, os horários de pico podem durar de 3 a 4 horas. Eu trabalhei em uma cafeteria que, aos sábados, o horário de pico era de 8 da manhã até 1 da tarde, ou seja, eram 5 horas de trabalho intenso em que qualquer falha ou detalhe poderiam significar grandes perdas de insumo, grandes perdas de café e também um aumento significativo no tempo de recebimento da bebida pelo cliente. Eu coloquei esse vídeo em time-lapse enquanto eu trabalhava lá. Observe que ficam 2 baristas trabalhando na máquina, um tirando os shots de expresso e o outro vaporizando o leite. Isso é bem comum de acontecer. Em alguns momentos, um terceiro barista era acionado para apenas colocar o leite na xícara e se preocupar com a montagem, apresentação e a latte art do drink. Outro funcionário apenas levava o café até a mesa do cliente. Esse funcionário ele é conhecido como runner, corredor. É uma ótima maneira de baristas com menos experiência começarem a trabalhar nas cafeterias na Austrália. Os runners normalmente só assumem o controle da máquina de expresso nos horários de baixa. Eles sabem fazer café, mas eles ainda não têm a rapidez de um barista experiente que já está trabalhando na casa há muito tempo. Bom, em uma cafeteria de alto fluxo como essa que eu trabalhei em Brisbane, a necessidade de um grinder automático é mandatória. Bom, vamos ver então como ela funciona? Vem comigo para a próxima aula que eu vou mostrar como é que funciona o grinder automático. Barista Wave. Entre na onda do café.